mas a Márcia esse ano ela colocou o engenho para funcionar. E aí hoje eu vou contar um pouco da história do engenho. O meu pai, Manuel Mário Reis, o vô Manuel, né? Ele nasceu aqui em Canelinha mesmo. Ele era filho de Benta Melo Reis e Antônio Reis. A minha avó teve 13 filhos e o meu pai era o terceiro filho dos 13. Eles sempre viveram da agricultura. O meu avô Antônio Reis também tinha engenho e em meados de 1970, 69, 68, o meu pai se casou com a minha mãe, Maria dos Santos Reis. A minha mãe é família da Nova Descoberta e aí eles se casaram e foram morar no Moura. Lá eles moraram por 5 anos. A Márcia nasceu no Moura, o meu irmão Marcos também nasceu no Moura e eu também nasci no Moura. Quando eu tinha 4 anos, nós se mudamos para cá, para o Areão. E aí meu pai fez a nossa casa e também logo em seguida ele comprou esse engenho. Um engenho para fazer farinha, né? E aí ele fazia farinha, a farinha ele vendia, né? Porque o meu pai vivia da agricultura, o vô Manuel, ele vivia da agricultura. O meu pai, ele plantava milho para consumo, né? E para os animais, e também do milho era feito o fubá para o nosso consumo. Ele plantava arroz, ele plantava amendoim. Muitas outras coisas, feijão. E aí, a minha mãe, dona de casa, costureira, tinha suas galinhas, né? Que hoje é muito fácil, a gente vai no mercado, compra uma galinha, mas naquela época a gente esperava a visita chegar, já prendia a galinha, ia chegar a visita, prendia a galinha, matava para fazer o ensopado, né? E aí, a Mara nasceu aqui no Areão, né? Em 1970 e 87, o meu pai teve um acidente e faleceu. Então, por mais alguns anos, o meu irmão e a minha mãe tocaram engenho. Continuamos a fazer a farinha. E a farinha era também uma fonte de renda, porque quando precisava de dinheiro, ele ia lá, arrancava a mandioca, fazia farinha e vendia para as vendas, né? Para as vendas, porque naquela época não tinha mercado. Era o seu Chiquinho, era o seu Nora, né? Quem é mais antigo que conheceu, lembra, né? E aí ele também era uma forma dele ter o dinheiro. E aí, com a morte do meu pai, a minha mãe ficou mais alguns anos fazendo farinha aqui no engenho, né? E como é que a gente fazia essa farinha, né? Como é que o meu pai, como é que a minha mãe fazia a farinha? Eles mesmos, nós, né, que a gente filho também ajudava, plantava a mandioca, colhia a mandioca, trazia essa mandioca para cá, aqui pro centro. Aqui a mandioca no engenho era trazida com carro de boi, né? Aqui a mandioca no engenho, a gente precisava de ajuda para descascar essa mandioca, para tirar a casca da mandioca. Então, os vizinhos vinham ajudar. Alguns eram pagos por dinheiro, outros eram pagos por farinha, né? E aí também nós crianças, que na época eu tinha 6, 7 anos, nós também ajudávamos. E uma forma de a gente trabalhar se divertindo era uma competição que tinha aqui no engenho. Era o capote. O que era o capote? O adulto raspava até a metade do aipim, da mandioca, e a outra metade
era nós, cada um, tipo, tinha um monte cada um e cada um que raspava. Quem raspasse primeiro, né, um monte do aipim, da mandioca, era o ganhador, era o vencedor. Então, depois dessa mandioca raspada, ia lá para trás, num tanque que tem lá, que só ficou a metade, a Márcia esqueceu de reformar o tanque, né? Era lavado. Depois de lavar, pode ligar o engenho agora, né? É que a máxima. Essa mandioca era ralada, pode ligar. Ralada aqui. Era ralada. Nós, como criança, nós nunca ficamos sem dedo, mas era nós que ralava. A gente sentava aqui de cavalinho e, né, ia colocando o aipim, empurrando um com o outro. Aqui vinha a massa. Essa massa ia para a barrica, que tinha um saco que ia aqui dentro da barrica. E essa prensa era espremido, era torcida e ia espremendo até sair todo o caldo do aipim ralado. Depois de ralar, ficava descansando uma noite, né? Para sair todo, tinha que estar bem sequinho. Depois de ralar, vinha para cá, aqui para peneirar. Aqui só saía a farinha fina, a massa fina. O carolo ficava aqui dentro. O que é o carolo? O carolo era a parte mais grossa do aipim ralado, da mandioca ralada. Depois de peneirar, vinha para cá. Era colocado fogo aqui embaixo e com as pazinhas que tinham aqui, que tem aqui, e o mexendo até a farinha ficar no ponto. Quando a farinha ficasse no ponto, era aberto essa porta aqui, e aí a farinha vinha para o caixote. Do caixote tinha que esperar ela esfriar, para depois colocar, se era para consumo era em lata, se era para vender em saquinho, né? Então, assim, foi por muitos anos aqui no engenho a fabricação da farinha. E aí também, depois vocês podem observar aqui também, que a gente tem alguns objetos antigos que era usado na época, né? Ali atrás tem as balanças e tem os pesos, né? Porque hoje é tudo digital, mas naquela época não. Naquela época a gente usava esse peso aqui, né? Olha só, 1 quilo, 5 quilos. Porque a balança precisava desse peso para equilibrar com o peso da farinha, o peso que a gente quisesse. Ali tem de 2, tem de 3, tem outro de 5, né? Também aqui no engenho a gente vai ter a máquina de cortar trato, né? De cortar capim para os bois, que também foi manuseada por muito tempo por nós, né? A gente ajudava. Era uma academia em casa, né? Nós era bem elegante. E do lado de cá a gente tem umas máquinas de costura, que é o cantinho, que eram as máquinas que a mãe usava, né? Até tem uma bem antiga, que era da nossa avó, da mãe, e tem as outras que já são mais novas, que foram as últimas que a mãe usou. E assim, ó, e aqui no engenho também, nas noites de farinhada, muitas histórias eram contadas, né? Muitas histórias que a gente guarda na lembrança. História dos antepassados, histórias de bruxas, histórias de bola de fogo, né? Que também... E muitas histórias que a gente guarda. Muito obrigada.